Então, agora que você já está um pouco melhor nisso, né? Pressão da coluna líquida e tal, né? Já está tendo um bom entendimento. Então, veja só o que acontece aqui nessa figura. Olha, se você tiver dois pontos na mesma vertical, digamos, né? E aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho o ponto A, ó. E digamos que aqui, prof, você tem um desnível entre eles. E logicamente tem a gravidade, né? Tem a gravidade tá ligada, sempre a gravidade está ligada. É ela que faz o charme de tudo aí, é a gravidade, né? E aí você percebe claramente que aqui, ó, PA é maior do que PB, né? Professor, por que PA é maior do que PB? Ora, porque o A está sendo esmagado mais do que o B, né? Quem é que está em cima do ponto A? Cara, em cima do ponto A, ó, tem essa coluna azul, né? Ó, mais essa coluna vermelha, mais quem, professor? Mais a pressão atmosférica. Quem está em cima do ponto B? Quem está em cima do ponto A? A coluna azul, mais a vermelha, mais a atmosférica. Quem é que está em cima do ponto B? Só a coluna vermelha, mais a pressão atmosférica. Então, se alguém perguntasse para ti, vem cá, se PA é maior do que PB, quanto é que é essa diferença de pressão? PA menos PB. É fácil. Quem esmaga o ponto A? Quem é o PA? Não é tudo isso daqui para cima? E quem esmaga o ponto B? Não é do B para cima? Aí, meu amigo, o que vai dar essa resposta? Todo mundo do A para cima, menos todo mundo do B para cima. Quando eu subtrair, vai sobrar só quem? Vai sobrar só o DGH, né? Ah, por isso que PA menos PB é DGH. É, PA menos PB é DGH. É. Até aí, tudo bem? Tudo bem, o senhor tá bem? Tô bem. É que vai dar um socorro? Tá bom, tudo jóia. Tranquilo, né, professor? É. Tá, já tô entendendo, professor, que isso aí é verdade. Que PA menos PB é DGH. Mas vem cá. O PA não é igual ao PC? O PA é igual ao PC. Então, onde tem PA, eu posso trocar por PC, ó. PC menos PB é DGH, ó. O Renato trocou A por C. Então, agora a diferença de pressão é PC menos PB. Professor, mas é invocado, né? Esse negócio aí que o senhor fez. Porque se o senhor for olhar, do C até o B, ó, a coluna tá desse jeito, né? Olha, pois é. Mas parece que a água nem se constrange. Pelo que eu tô vendo, professor, o que interessa é só, né, a altura vertical mesmo. PA menos PB é a mesma coisa que PC menos PB. Continua sendo o mesmo DGH? É. Eu poderia ir além. E, professor, bota logo um D bem aqui assim. Boto. Mas acredita que não muda nada? Vala, mancho. PD menos PB continua sendo... PD menos PB ainda é o mesmo DGH. Resumindo, só interessa o desnível na vertical. Mesmo que esteja inclinado, você sabe que você pode fazer isso, ó. Lelelê, 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 lelelê. Ou seja, né? O que interessa é na vertical, professor. O que interessa é na vertical. Até aí, tudo bem, né? Continuemos. Agora que você está tendo então essa visão bem interessante, eu vou colocar aqui uma piscina, vou ligar aqui a gravidade, né? Nunca esqueça, pessoal. A gravidade está puxando tudo para baixo, ó, tudo em direção ao centro da Terra. Aqui temos a gravidade ligada. Aí aqui, ó, eu vou marcar umas linhas na horizontal, que a gente vai, né, escrever aqui umas pressões, ó. Vou marcar aqui umas linhas na horizontal, ó. Vai, professor, escreve aí, pronto. Isso aqui tudo é água. Dentro de uma piscina, água. Então lá vou escrever aqui, ó. Nesse ponto, 1 atm. Mas à medida que eu vou descendo, a pressão vai aumentando, né? Ó. 2 atm. Tô inventando, né, pessoal? 3 atm. Isso, ó. 3 atm. 4 atm.
E aí, bora dizer que aqui seja 5. Pronto, ó. 5 atm. Mas claro que se eu andar na mesma horizontal, a pressão não muda. Se aqui for 5 atm, aqui também é, ó. 5 atm. Ah, é, né? Claro, ó. 5 atm. Ah, o senhor já falou que na horizontal a pressão não varia. Isso. 5 atm, ó. Mas claro que se eu for subindo, ela vai diminuindo. Por exemplo, aqui tem que ser 4, ó, porque é o mesmo 4 que tá ali, ó. Ah, mancha, eu não tinha me tocado disso. É, se aqui for 4, ó, aqui tem que ser 3 atm. Claro! Se ali for 2, aqui é 2 também, ó. Isso aqui é dentro do líquido, né, professor? Isso aqui é dentro do líquido, né? Vale, que legal. Pois é. Então, dentro do líquido, a brincadeira é assim, ó. 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 atm, 3 atm, 2, 2, 2, 2, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,5, 5. Eu posso até ir na diagonal, ó. Na diagonal, 5, 4,5, 4, né? 3,5, 3, 2,5, 2, 1, né? 1. Eu posso de qualquer jeito e a regra é essa. Quando você desce, a pressão aumenta. Quando você sobe, a pressão diminui. E quando você vai na horizontal, a pressão é constante. Facílimo, né? É. E aí que para ficar mais legal, bora fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui em cima e vou colocar um gás ali dentro, aqui, preso. Ô, professor, para que esse negócio de gás, professor? É sério, ó. Vamos botar aqui um gás. Clapeyron, PV igual a NRT. Professor, o senhor já deu gás esse ano? Já. Sério? O senhor já deu termodinâmica esse ano? Já, foram só 6 semanas. É porque eu ainda estou em vetores, viu, professor? Ixi, Maria, então o seu caso é grave, né? Pessoal, aqui dentro tem um gás. Pode ser até um vapor d'água, mas vamos dizer que seja um gás. E aí, meu amigo, que o camarada vai marcar aqui, ó, 2 pontos dentro desse gás, ó. Marquei, professor, marquei. Vou botar aqui, ó, A e B, ó. A e B. E aí, só para provocar vocês, ainda vou dizer que essa diferença de altura vale H. Isso aí é dentro do gás? Isso aí é dentro do gás. Aí a pessoa vai virar a Paloma e vai dizer assim, professor, já entendi tudo. PB é maior do que PA, é óbvio. E PB menos PA, ó, ridículo. É DGH, a densidade do gás, vezes G, vezes H. Professor, qual é o problema? É igualzinho aquele negócio que o senhor fez, ó. Por que eu não posso dizer isso? O problema é o seguinte, cara. A densidade do gás é muito pequena, entende? A densidade do gás é tão pequena que isso aqui fica quase zero. Ai, agora eu tô... Ah, entendi por que eu não posso... Exato. Então, na verdade, PB menos PA é praticamente zero. E a gente fala que é zero mesmo, entende? Ai, é. Então, na verdade, dentro do gás, eu vou dizer assim, que PB é igual a PA, porque, na verdade, eles vão valer NRT sobre V, ó. Ai, a pressão dentro do gás é a mesma em todos os pontos? É. Ei, peraí, professor, então você está querendo dizer que... Exato. Que dentro do gás, ó, a pressão é a mesma em todos os pontos, é, professor? É. Então, por exemplo, olha, esse 1 atm que eu botei aqui, ó, na superfície da água. Quem é que está fazendo essa pressão aqui, professor, de 1 atm na superfície da... É o gás que está em cima. Ah, então aquele 1 atm é causado por esse gás? É. Então quer dizer que a pressão do gás é 1 atm em todo lugar. Isso, PA é 1 atm, PB é 1 atm. Em qualquer lugar dentro desse gás, ó, a pressão vai ser 1 atm. Então como é que ficaria a nova brincadeira? Ficaria assim, ó. Dentro do líquido, 5 atm, 4 atm, 3 atm, 2 atm, 1 atm. Agora eu entrei no gás. 1 atm, 1 atm, 1 atm dentro do gás é 1
Agora eu estou no líquido. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2. Agora eu estou no gás. Dentro do gás é Aí. Ah, cara. Ei, Renato, mas o senhor tá falando que dentro do gás a pressão não muda nem quando eu subo, nem quando eu desço? Professor, mas isso daí é meio contraditório, sabe por quê? Por quê? Porque meu professor de geografia falou um negócio de pressão atmosférica. Ele disse que se você tiver ao nível do mar, ou então lá em cima de uma montanha, ou então no Mar Morto, deixa eu fazer aqui. Meu professor de geografia, professor, estava falando sobre pressão atmosférica. E aí ele estava falando o seguinte, faz de conta que isso aqui é o relevo aí, né, de um continente, né? Bom, a atmosfera, pessoal, nós não sabemos aonde é que ela termina, né? Ninguém sabe não onde é que a atmosfera termina? Ninguém sabe, porque na verdade ela vai ficando cada vez mais rarefeita, né? Ela é bem densa, vai ficando cada vez mais rarefeita, até que chega uma hora que não tem mais atmosfera, né? Mas é uma coisa gradual. Quando os astronautas estão vindo da Lua para a Terra, não tem uma placa assim não. Atmosfera, faltam 10 quilômetros. Atmosfera, faltam 5 quilômetros. Bem-vindo à atmosfera. Não tem essa placa, não tem não. Porque a atmosfera é um processo gradual, né, professor? Ninguém sabe onde é que ela termina. Vamos supor que ela terminasse bem aqui assim, ó. Pronto. Bom, se você tiver, né, uma pessoa que esteja numa cidade ao nível do mar, uma pessoa que está aqui em Fortaleza, ó. Se você estiver em Fortaleza, a pressão em qualquer cidade ao nível do mar foi arbitrada, foi convencionada como sendo 1 atm. Professor, por definição, o que é 1 atm? É a pressão exercida pela atmosfera numa cidade ao nível do mar. Essa é a definição de 1 atm. A pessoa que não sabe, né? Ela pensa assim, né? Professor, Deus é demais, né? Como é que logo ao nível do mar a pressão é 1 atm? Muita sorte, né? Foi inventado que ao nível do mar essa pressão chama-se 1 atm. Essa é a ideia, né? Professor, mas se eu for sortudo, se eu morar lá... Aonde, hein? Lá em... Guaramiranga, pronto, se você mora lá em Guaramiranga, só mora ele em Guaramiranga, sentado lá, olhando pra baixo. Se eu morasse sozinho lá em Guaramiranga, pois é, né? A pressão atmosférica esmagando você, ó, seria menor do que em Fortaleza. Já se você morasse lá na região do Mar Morto, né? Todo mundo morreu, né, professor? Lá, é por isso que chama de Mar Morto, né? Olha. E aí, se você morasse lá no Mar Morto, que é uma região que tem uma depressão lá na área, o relevo tem uma depressão, quer dizer que lá fica abaixo do nível do mar? Fica. E aí a pressão atmosférica lá é maior do que, né? Maior do que 1 atm? Então aqui deve ser tipo 0,9 atm, professor? Tô inventando aqui uns valores, né? E aqui tipo o quê? Sei lá, 1,2 atm. Então, se a pressão aqui na Serra de Guaramiranga é 0,9 atm, a água, quando você vai botar ela para ferver aqui, ela ferve a uns 98 graus ou a 102 graus? 98. Isso cai no Enem, todo mundo já sabe, né? É só o que cai, né, professor? Né? Aqui na região do Mar Morto, se tiver alguém vivo lá para ferver a água aqui ferve a 98 graus ou a 102 graus? 102, e aqui ela ferve a 100 graus Celsius, né, professor? Ei, mas o senhor está se contradizendo, porque o senhor falou que aqui na vertical a pressão não muda, e agora aqui o senhor já está falando que a pressão muda. Tá, agora eu vou explicar. É porque quando você fala de atmosfera, você está falando de colunas quilométricas. Uma coluna dessa, professor, tem uma coluna dessa daqui, professor, tem 15 quilômetros, tem 10 quilômetros. Então, quando a altura é quilométrica,
mesmo a densidade do gás sendo muito pequena, mas quando a altura é quilométrica, isso daqui não vai mais dar zero, não? Não, isso aqui não dá mais uma coisa que é zero, não. E aí, realmente, nesse caso, vai ter diferença de pressão, mas só no caso da atmosfera, porque a gente está tratando de alturas quilométricas. Mas se essa questão cair na minha prova da FUVEST, da Unifor, Unicamp, isso aqui não é quilométrico, não? Claro que não, mas isso aqui é um negocinho dentro de um recipiente, dentro de um laboratório. Isso daqui não é nem 1 metro, é nem 1 metro, é nada, é 10 centímetros, entende? Então a pessoa percebe, quando ele não está falando em atmosfera, ele está falando de situações em que essa altura é pequena e portanto eu vou ter que considerar isso daqui dentro de um gás. Eu só vou considerar que dentro do gás a pressão varia na vertical, só se for negócio de atmosfera. Isso, porque a altura é quilométrica. Até aí. Tudo bem? Professor, vamos lá, bora, vou falar só mais uma coisinha e aí a gente vai, né? Hoje a gente está falando sobre essa expressãozinha, né? Que diz que a pressão exercida por uma coluna líquida é dGH, né? Essa expressão, ela é um pouquinho chata, pessoal, por causa das unidades. As unidades físicas aqui, olha. No sistema internacional, a pressão tem que ser em newtons por metro quadrado, né, professor? Que é a mesma coisa que Pascal. A densidade, infelizmente, ela tem que ser em quilogramas por metro cúbico. Ixi, Maria, a gravidade, em metros por segundo ao quadrado. E, naturalmente, essa altura tem que estar em metro, né, professor? O sonho do aluno seria poder substituir aqui, ATM, né? Considere uma pressão de 3 ATM. Professor, posso botar em ATM? Não, pode não. Esse aqui é o problema, entende? Aí, claro que aos poucos você vai se acostumando com algumas, né, conversões de unidades. Por exemplo, professor, coisas que podem me ajudar. Por exemplo, 1 quilograma por litro. 1 quilograma por litro é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. Tudo isso daqui é a densidade da água, por coincidência, né? E é a mesma coisa que 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Então, se alguém perguntasse para você o seguinte, Renato, cara, como é que eu converto, né? Como é que eu passo de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico? Eu já sei. É só multiplicar por 1000. Só a densidade da água? Não, qualquer substância. Se eu quiser passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, multiplica por 1000. Tá. Bom, além disso, 1 ml corresponde é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, né? Tá. Isso aqui a gente vai usar tanto que você acaba, né, sabendo o que é mais importante. 1 metro cúbico, professor, são 1000 litros, né? Tá. 1 ATM é a mesma coisa que o quê, hein? 1 ATM é a mesma coisa que 101.325 newtons por metro quadrado, que o pessoal arredonda para 100 mil e aí bota aproximadamente 10 à quinta. Mas na verdade é aproximado isso daí, olha. Tá. Então você percebe que as unidades são muito chatas. Mas, pessoal, tem umas unidades que ajudam a gente a não sofrer com isso daí. Por exemplo, deixa eu te contar uma das propriedades que são mais úteis assim na hidrostática. Turma, digamos que você tenha uma coluna de água. Digamos que você tem uma coluna de água. A pergunta que eu vou fazer é: qual é a altura de uma coluna de água para que a pressão dela seja a mesma pressão de 1 ATM? Ou seja, para a pressão da coluna de água ser a mesma pressão da atmosfera terrestre ao nível do mar, a altura da coluna de água teria que ser quanto? Para o que, hein, professor? Para que isso daqui seja a mesma coisa que 1 ATM. Tá aqui, o monstro azul invisível,
que faz uma pressão de 1 atm. Qual é a altura da coluna de água para empatar com essa pressão aqui atmosférica? Pronto. Aí vou fazer a conta. A pressão exercida pela coluna de água é dGH. Aí lá vai o aluno inocente, né? Vai, professor, eu sou inocente. Pois pronto, inocente. Veja, ó. A pressão da coluna, o Renato quer que seja 1 atm. Então vou botar, olha, 1 atm, facílimo. Densidade da água, muito fácil. 1 grama por centímetro cúbico. Mulher, o nível tá tão baixo, né? É o seu, né? Que é isso, professor, me respeite. Vezes G, que é 10, vezes a altura, que é o que eu tô querendo. Só fazer a conta. Vai dar 0,1. Pronto, acabei, né? Mas o problema é que tá tudo errado, né? Ela botou ATM, sendo que não é ATM que é pra usar. Que merda, pois é, ó. Ela botou gramas por centímetro cúbico e era pra ser o quê, ó? Puta que pariu. Ela só acertou a gravidade, porque também, né? Não teve nem que, né? E, professor, então quer dizer que tá errado, entende? Então, peraí, Renato, faça o certo aí, vai lá, tá, vou fazer o certo. 1 atm, mas eu tenho que converter. 1 atm, ó, 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então, lá vou eu, ó. 10 elevado à quinta, agora vai ficar correto, ó. 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado é igual a densidade da água. Eu não vou botar 1, eu vou ter que botar o quê, Renato? Ixi, 1000, né? Quilogramas por metro cúbico, ó. É 1000 quilogramas por metro cúbico, vezes o G, que é 10, vezes o H. Agora vai estar correto. Quanto é que vai dar essa altura? 10. É aproximadamente 10, pessoal, porque isso daqui é aproximado. Mas vamos dizer que seja 10, né, professor? É um resultado muito famoso. Qual é o resultado que você acabou de obter? Que a altura da coluna de água, que faz a mesma pressão que 1 atm, é uma coluna de água de 10 metros de altura. Turma, essa informação facilita muito a vida da gente. Qual informação, professor? Que 1 atm corresponde a 10 metros de água. Ei, quando eu digo que 1 atm corresponde a 10 metros de água, essa coluna de 10 metros de água tem que ser uma coluna bem grossa ou pode ser uma coluna bem fininha? Tem que ser uma coluna de que jeito? A área da coluna tem a ver? Não, porque você acabou de ver que a área da coluna cancela, né? É dGH. Não tem nada a ver com a área, professor. Então o que você acabou de ver aí, ó? 1 atm... Renato está me dizendo que é a mesma pressão de uma coluna de 10 metros de água. 1 atm é o que, professor? É 10 metros de água, em termos de pressão. Pessoal, 10 metros de água é uma altura considerável. Basta você perceber, ó, que daqui para cá, ó, tem 5 metros, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para cá tem 5 metros. Para ser 10 metros tem que ser ida e volta. Imagina essa distância, ida e volta, 10 metros aqui em cima da sua cabeça, cheia de água. Essa é a pressão atmosférica que esmaga a gente, entendeu? Eu já entendi por que eu tenho enxaqueca, professor. Tem a ver? Tem não, né? Até porque a pressão atmosférica esmaga de todos os lados, não é um balde d'água que você está carregando. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a pressão atmosférica é muito grande. Por que ela não me esmaga? Se ela é tão grande assim, ela não esmaga você, porque tudo se passa como se você fosse uma latinha de Guaraná Antártica Diet. Tem que ser Diet? Tem. A pressão atmosférica não esmaga você, ó, porque ela age do lado de dentro aqui, ó. Professor, e ela também age do lado de fora. Por isso que tu acaba pensando que é desprezível, mas tu só não é esmagado porque ela age dos dois lados. Se alguém pegasse a latinha de Guaraná e tirasse o ar de dentro dela, desse uma chupada assim, né, ó. Professor, se tirar o ar, né, de dentro de você, assim, ó, e aí você ia ficar assim, ó, um maracujá, assim, ó. Se eu tirasse o ar de dentro da lata, é sério mesmo, professor? A pressão atmosférica esmaga a lata na moral. A pressão atmosférica, pessoal,
ela esmagaria você com a mesma facilidade com que você esmaga uma barata. Ai, uma barata! Ai, matei. Professor, mas eu tenho ossos. E a barata não tem. A pressão atmosférica esmagaria os seus ossos com a mesma facilidade que você estoura a barata. A pressão atmosférica é muito grande. Não é pequena, não é pequena. E por que ela não me esmaga? Porque ela age por dentro e por fora. E aí você não nota o efeito dela, mas ela é o cão chupando manga, né? Ah, eu já vi na internet uma fotinha que tem um cão chupando manga, já viu? É, o cão chupando manga, né? Renato Brito, então se um ATM corresponde a 10 metros d'água, eu posso dizer que 0,1 ATM corresponde ao quê? 1 metro de água. Ou eu posso dizer que 0,01 ATM, ó, corresponde ao que, Renato? 0,1 metro de água. E aí, 0,1 metro de água é a mesma coisa que o quê? 10 centímetros. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas isso aqui serve para alguma coisa? Serve. Isso que eu acabei de escrever, Moi, é um atalho muito bom pra gente. Pois, Renato, me mostra uma situação que eu seria, né, privilegiado se eu soubesse isso daqui. Tá, vou te mostrar. Situações onde isso daí é útil. Então, digamos o seguinte. O nosso colega foi para Fernando de Noronha, né, fazer, né, mergulho, né? Paulo foi a Fernando de Noronha fazer mergulho, né? E aí, Paulo, altamente estiloso, estava lá, né? E digamos que esse aqui seja o Paulo. Alguns quilos mais leve, professor. E aí, digamos que daqui a pouco ele mergulhou um pouco mais. Vamos dizer que ele mergulhou 30 metros. Professor, e o tímpano dele? Ele tem tímpanos de aço, não se preocupe, né? Depois de mergulhar 30 metros, bora dizer que ele mergulhou mais 20 metros. Bichão arrombado mesmo. Bichão arrombado mesmo. E depois, professor, ele mergulhou só mais 5 metros, ó. Sério mesmo? Sério. E depois, né, caiu a chave do carro, ele desceu só mais 1 metro para pegar lá. Foi, né? Ele levou a chave do carro. Mas o cara vacilou, né? E aí, Renato, pronto. E aí que a pergunta é a seguinte. Quando o Paulo está na superfície da água, ou seja, a uma profundidade 0, qual é a pressão que está esmagando o Paulo, hein, professor? Quando ele estiver bem aqui assim, ó, quem é que está em cima dele? É só a pressão atmosférica. Ou seja, quando ele estiver bem aqui assim, a pressão esmagando ele é de 1 atm. Ok, professor, ok. Mas se ele descer 30 metros e agora ele estiver bem aqui assim, ó, quem é que está esmagando o Paulo? A pressão atmosférica mais a pressão de uma coluna de água de 30 metros de altura. 30 metros de água vai dar quantos ATM? Então a coluna de água já vai dar 3 ATM, mais 1 da atmosfera. Aqui vai ter quantos? Aqui vai ter 4 ATM e você está fazendo de cabeça. Se aqui tem 4 ATM e você descer mais 20 metros, aqui vai ter quantos? 4 ATM mais 2, aqui vai ser quantos? 6 ATM, é verdade. Mas se eu descer mais 5 metros, pessoal, 5 metros de água corresponde a quantos ATM? 5 metros de água? 0,5. Então, se você descer 5 metros, vai aumentar 0,5 ATM. Ou seja, vai passar de 6 para quanto? 6,5 ATM. Mas se o Paulo descer só mais 1 metro, aumenta só mais quanto? Aumenta 0,1, né? Então aqui vai ser quanto, Renato Brito? 6,6 ATM. Tu percebeu que a gente fez isso de cabeça? Agora tu precisa ver, macho, o teu concorrente fazendo. Professor, eu acho que eu concorria comigo, ó. Pois é, tu concorria contigo? Olha como é que a pessoa vai fazer. Cara, ela vai usar DGH, ó. E quando ela faz DGH, ó, é uma esculhambação e ainda vai sair em newtons por metro quadrado, que depois ela ainda vai ter que passar para ATM, porque o gabarito está em ATM. E aí que é por isso que não dá tempo, né?
Aí tu ouve o pessoal dizendo assim, tu viu a prova, professor? Não deu tempo de eu fazer nada, era muita conta, e aí eu não deu tempo. Não deu tempo porque você não estava bem informado, né? Moi, isso aqui é para você fazer de cabeça. Vamos brincar disso? Se você mergulhar numa piscina, no fundo de uma piscina, com 50 metros de água de profundidade, quanto é a pressão lá no fundo? 6 atm. Por quê? Porque é intuitivo. Quando alguém olhar para você e dizer assim, mulher, como é que tu sabe que é 6? Minha irmã é intuitiva. Não sabe não. Eu não sei nem te explicar. Brota o número na minha cabeça. 50 metros, 6 atm. Por quê? Porque é lógico, né? Ora, ela quer a sua vaga, né? Eu quero é que ela morra, professor. Não, né? Mas ela quer a sua vaga, né? Então, saber que 1 atm corresponde a 10 metros de água é muito bom. Professor, isso daqui ele vai dar numa prova? Vai? Claro que não. Claro que ele não vai dar. E eu posso usar? Sim, esse é um fato universal. Assim como ele não precisa dar a densidade da água, ele não precisa falar que 1 atm é 10 metros d'água. Esse é um fato muito conhecido entre as pessoas que conhecem, né? Ou seja, ele não precisa dar e eu posso usar e que se dane. Claro, com certeza. Que massa, eu adoro essas coisas. Pois é, e eu, né? Segredos secretos, professor. Isso. Professor, mas 1 atm tem que ser 10 metros de água ou pode ser 10 metros de outro líquido? Pode ser 10 metros de qualquer líquido que tenha a mesma densidade da água. Ah, tá. É água, né? Pronto. Professor, me diga uma outra coisa que eu saber, né, que iria me ajudar se eu soubesse esse negócio daqui que o senhor acabou de falar. Pois pronto, uma outra coisa que poderia ser útil seria o seguinte. Moi, tu já percebeu que quando você tem uma caixinha de suco, aquelas caixinhas de suco pequenininha? Ah, eu já vi umas caixinhas de suco, né? E quando você tem só um furinho aqui embaixo, e a caixinha tá cheia de suco, tá cheia de suco aqui dentro, né? É como se fosse água, a caixinha tá cheia de água, pronto. Se tu fizer só um furo e tu virar ela de cabeça para baixo, tu já percebeu que a água não sai, né? Pelo furo, né? É mesmo. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, né? E o que é, professor? É o seguinte, ó. Se você olhar a gota de água que tá bem aqui na boquinha. Professor, cadê a gota de água? Tá aqui, ó. Essa gota de água tá pensando, eu desço ou não desço? Eu caio ou não caio? Aí o que tá lutando aqui? Qual é a briga? Aqui fora, empurrando essa gota para dentro, você tem quem? A pressão atmosférica. Quanto é que vale a pressão atmosférica, Renato Brito? 10 metros de água. 10 metros de água é a pressão empurrando de fora para dentro. Renato Brito, qual é a pressão que empurra de dentro para fora? É só essa coluna de água. Essa coluna de água, sei lá, não sei qual é o tamanho da tua garrafa, 20 centímetros. Ah, 20 centímetros de água. Meu amigo, é fácil você entender que 10 metros de água é uma pressão maior do que 20 centímetros de água. E aí? Que é por isso que o líquido não sai, ó. Caraca, macho, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Professor, mas faz só mais um furinho? Faz só mais um furo? Eu vou fazer só mais um furo. O furo tu pode fazer onde tu quiser. Se tu fizer só mais um furo, a pressão atmosférica se encarrega de entrar ali, ó. Ah, e aí a pressão atmosférica, ela vai se somar com essa pressão que já estava lá, ó. Ah, mas se tu fizer mais um furo, a pressão que empurra para fora passou a ser de quanto? 10 metros de água mais 20 centímetros de água. 10 metros mais 20 centímetros empurrando para fora. Quanto é que empurra para dentro? Só 10 metros. Claro que essa pressão agora é maior do que essa e aí a água vai pingar. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Professor, vou botar o dedo aqui. Se eu botar o dedo, se tu botar o dedo, para de pingar. Se eu tirar o dedo, pinga. Se eu botar o dedo, não pinga. Que legal! O pessoal que já brincou de laboratório, né, no colégio, né, não sei aonde que você brincou de laboratório, já brincou com uma tal de pipeta graduada. Ah, um negócio que bota líquido aqui. Exato, ó. Tipo assim, um conta-gota. É a mesma coisa. Renato Brito, cara, quando eu boto o dedo aqui em cima
Quando você bota o dedo, a pressão atmosférica não age ali em cima. E aí vai acontecer a mesma coisa. Por que essa água não cai? Pô, essa água não cai, meu amigo. Porque aqui tem, sei lá, 20 centímetros de água empurrando para baixo. Mas a pressão atmosférica aqui, ó, é de 10 metros de água. 10 metros de água é muito mais forte. E aí a água não sai. Professor, mas se eu tirar o dedo? Se você tirar o dedo, aí a pressão atmosférica vai entrar ali em cima. E vai se somar com esses 20 centímetros. Tu vai ter 10 metros de água mais 20 centímetros empurrando para fora. E aí a água sai. Quando eu tiro o dedo, a água sai. Quando eu boto o dedo, a pressão atmosférica não entra mais. E aí essa pressão aqui, ó, passa a ser a vencedora. Aí o líquido não pinga. Então fica assim, né? Pinga, 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 pinga. Não pinga. Pinga, 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 pinga. Não pinga. Por causa disso. Tem até aquela história, né? Aquela lenda que diz que se você pegar um copo e você colocar água nesse copo, e aí você bota, né, tipo assim, um cartão, assim, um guardanapo, um negócio, né? Um copo, vamos supor, cheio de água, né? E aí diz a lenda que se você pegar o copo e você emborcar assim, e você tirar a cartolina, eu posso tirar... Não, pode até deixar a cartolina lá, né? E aí, diz que não derrama. E aí que eu tantas vezes tentei fazer esse negócio e eu não conseguia fazer. Toda vez derramava. Professor, e aí? E aí eu percebi qual era o meu erro. Qual era o erro do senhor burro? O meu erro era porque eu não deixava a água transbordando. Ó. Eu botava, vamos supor, só até aqui assim de água. Ó. E aí que quando eu botava o cartão aqui em cima, tu percebe que aqui tem ar, ó. E aqui tem ar a 1 atm, já tem gás ali dentro a 1 atm. Quando eu emborcava, que burro, senhor professor. Pois é, quando eu emborcava, por que não dava certo? Ora, todo mundo deve estar entendendo o que está acontecendo, né? Quando eu emborcava, aqui dentro já tinha atmosfera. A pressão atmosférica, junto com essa coluna de água, bem aqui assim, estava empurrando para fora. Quem empurrava para dentro era só a atmosfera. Ora, mas essa daqui é mais forte, porque a pressão atmosférica daquele pouquinho de gás que ficou preso lá dentro, mais a coluna de água já era mais forte do que aquela. E aí que nunca dava certo. Claro que ia derramar, né? Aí eu tive que me tocar que para dar certo, Clara, não poderia ficar bolha nenhuma dentro do copo. E como é que eu conseguia fazer isso daí? Para não ficar bolha nenhuma, tu sabe que a água tem aquela tal de tensão superficial, né? Que você consegue encher até a água ficar quase assim, né? Claro que eu forcei um pouco a barra, né? Mas a água ficava quase assim, aí eu pegava o cartão e metia o cartão aqui, ó. Tchum, uma cartolina, Quando eu metia o cartão aí, claro que essa água ia acabar saindo dali, né? Agora sim, não tem nenhuma bolha lá dentro, tá perfeito. Na hora que eu emborcar, na hora que você emborcar, aí, meu amigo, é muito legal. O que acontece, professor? O que acontece é que fica essa água com esse, né? Esse copo d'água, com esse cartão, sem ar lá dentro, e aí tu fica com o copo assim e a água não cai. É a prova de que a pressão atmosférica, né? Você não tá vendo, mas ela está lá, né? Segurando a água, né? E aí? Professor, eu só devia fazer isso, né? Eu posso tentar, né? A gente bota ali perto do balde, né? E vê se consegue na hora quando a gente voltar do recreio. Oi? Eu não entendi como é que aquele pouquinho de água faz alguma diferença. É 1 atm. Mas é tão pouco. Pois é, mas é cruel, né? É 1 atm mesmo, né? Qualquer coisinha, mesmo que seja 1 atm, né? Olha como a coisa engana. Tanto faz eu pegar uma coluna de água bem grossa como uma coluna de água bem fininha, se tiver a mesma altura, faz a mesma pressão. É coisa que engana mesmo, né? Bora usar isso dentro da primeira questão de sala? Deus é pai, né, professor? Isso, né? Pensava que você não ia fazer mais nada hoje, que é isso, velho.